Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, dia 8, quarta-feira, oitava da Páscoa. O Evangelho é Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lhe aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, ele distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Que evangelho lindo, maravilhoso. Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos de Emaús. Vamos rezar para os doentes. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e de todos os santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos, todos que estão sofrendo, vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê sua bênção. Deus Filho conceda saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumina todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Benção da água, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe essa água, que seja sinal de graça e de remédio para você e para sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela família, pelo ar que respiramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pai de bondade, pela intercessão de São José e Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, o Deus Todo-Poderoso os abençoe a sua casa, sua família, os seus filhos, o trabalho, os animais e as plantações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.